Se você não quer que esse tipo de coisa aconteça, você tem que colocar sempre a medida antes, né? Então eu vou colocar primeiro o meu diâmetro aqui, minhas distâncias, e aí depois você dá o comando, né? Peraí. E vamos ver, deixa eu colocar mais uma aqui. Minha circunferência ficou verdinha. E aí agora sim, agora quem vai mexer é a linha, com certeza. Tangente, pá. Aí a linha que se mexe, minha circunferência fica parada. Isso eu achei interessante justamente para voltar nesse ponto de que a ordem funciona. A ordem importa. Outro detalhe também, como eu não dei as dimensões aqui da minha linha, esses dois pontos continuaram podendo mexer, né? Então se eu arrastar aqui assim, ele vai nessa direção, ó. Curiosamente, as duas. É, mexeu o ponto? Eu clico e arrasto nele só. Ó, só clico na linha e mexo e arrasto. Isso é bom pra você ver principalmente quais constraints estão faltando, né? Se eu usar aquela função de apagar a linha, vai apagar a linha inteira ou só? Quick Trim, É. ela só até a parte que é tangente. E ela fica com a constraint de coincident aqui, né? Ó, isso é legal. Isso ajuda bastante. Então se eu quero fazer a coxinha, ó, dei Quick Trim em tudo. E isso aí é as bruxarias. Isso aqui é interessante. Quick Trim. Tô nessa função aqui, aí na hora que eu clico aqui, ó, ele ainda mostra pra mim qual parte vai ser apagada. Você entendeu? Isso. Se não tivesse, ele ia apagar tudo até encostar, né? O trilho sempre estiver cruzando ou tocando pelo menos um ponto, duas linhas, ali que você clicar ele vai apagar até os pontos que ela é delimitada, ou até onde não estiver tocando em nada, o ponto final dela. Isso ajuda bastante na hora de fazer sketch. É, outra coisa que eu queria voltar da última aula também o, era o retângulo com geometric constraints, né? Uma parte bem importante, aliás. Deixa eu fazer um profile. No, no que diz respeito a colocar todas as constraints no sketch. Geometric constraints, sempre melhor usado que o Rapid Dimension. Uma pergunta, quem tentou fazer o desenho que eu mandei? Alguém tentou? E aí, conseguiram tranquilo? Mas saiu. É, justamente por isso. É um desenho, quando eu fiz, ele parece simples, né? Mas ele é meio chatinho, dependendo de como você coloca, qual ordem você coloca, né? E a ideia é justamente você abusar das geometric constraints e só depois colocar a medida. Aí ele sai mais fácil, assim. Então, geometric constraints, seleciono linha a linha. Não preciso selecionar a minha última, certo? Se os pontos são coincidentes, eu coloquei 3 perpendiculares, a outra com certeza é perpendicular. Medida de uma linha, medida de outra. Não preciso colocar que ela é igual também, certo? Não tem como minhas linhas serem diferentes aqui, se tem 3 ângulos a 90 graus. Todo mundo entende isso. O ângulo aqui e as distâncias. Pá, sketch fully constrained. Boa. Tudo bem. Era basicamente isso que eu queria recapitular. Para quem perdeu o finalzinho, as funções chamfer e fillet. Esse é o chamfer, que está aqui em cima, né? E o fillet, que dá uma arredondadinha aqui no canto. Certo, galerinha? Beleza. Indo para as funções que eu queria mostrar de move curve, scale curve, eu vou apagar as constraints aqui para poder mexer. Primeiro comando, move curve, esse tem no x10, né? O que não tem é esse daqui, é o scale curve, né?
Vou fazer só um exemplo aqui do angle. Selecionar minha curva. Lembra disso daqui? Filtro de seleção, single curve, connected curves. Vou selecionar connected curves porque eu quero pegar tudo uma vez. Specify access point. Vamos girar em torno desse ponto aqui, por exemplo. Na última aula eu girei em torno da origem. Agora eu peguei um ponto da própria figura. E aí agora, 30, pá. Viram que interessante? Você entendeu? Conseguiram pegar? Da última vez, você estava aqui quando eu fiz o Move Curves na última aula? Eu peguei um ponto aqui da origem, né? Agora eu peguei um ponto da figura mesmo. Entendeu? Só uma outra maneira, um outro ponto que você pode pegar absolutamente qualquer ponto. Eventualmente até criar um ponto no espaço, se for necessário. E dá até pra mexer na mão aqui um pouco, ó. Pra deixar na posição que você quer. Pá, ele já mexeu o meu ângulo aqui também, eu acho. Depende, né? Depende. Se o seu sketch tiver com todas as constraints, dá na mesma. Vou mostrar. Interessante. Se eu quero mexer só nesse ângulo aqui, em torno desse ponto, por exemplo, então eu vou pegar esse ponto aqui e colocar a medida nele. Não, primeiro eu fiz com Move Curve, né? Peraí que apareceu um ponto X aqui. Eu fiz aquela parte com Move Curve, é porque quando eu dei o chamfer e o negócio, acho que ele não ficou... Peraí. Ué, por que ele não tá definindo? Isso daqui. Então, se eu mudar o ângulo aqui, qual que vai ser o movimento da minha curva, né? Essa é a grande pergunta. Você falou que é a mesma coisa que fazer um move curve. Pode ser. Eu referenciei nesse ponto aqui, aí se eu mexer nesse ângulo, ele vai mexer em torno desse ponto. Entendeu? Se eu pegar outro ponto e dar a distância, é a mesma coisa. Esse é outro ponto que eu queria lembrar da última aula também, que não é porque ele está fully constrained que ele está imóvel, né? Ele está fixo. A questão é que minha curva está definida. Essa é a ideia. Então, se eu mudo só o ângulo, ele vai mudar só o ângulo em relação a todas aquelas constraints que eu coloquei na minha curva. Beleza. Outra função importante que a gente usa com alguma frequência é esse offset curve. Todo mundo sabe o que é um offset? Eu não sei definir bem o offset, mas eu vou mostrar que eu acho que... Sabe o que é? Eu vou mostrar que eu acho que é mais fácil até mostrando do que explicando. Ele basicamente vai aumentar ou diminuir um pouquinho a minha figura, criando outra curva baseada nela. Então eu vou selecionar essa curva aqui. Selecionei single curve, né? Vamos pegar todas. Connected curves. Você viu? Então minha curva original é essa de dentro. E meu offset é isso daqui, ó. Legal? E eu consigo dar offset simétrico para os dois lados também, ó. Então eu coloquei esse symmetric offset aqui. Ele criou para dentro também. E meus dois offsets são iguais. Vamos dizer que, por exemplo, é um exemplo meio tosco, mas é uma maneira de criar um tubo. Eu crio a circunferência do centro dele e dou offset para os dois lados, vamos dizer assim. E aí meu offset para os dois lados seria uma parede. Não é meio burro, mas é o que a gente estava discutindo. Várias maneiras de chegar no mesmo caminho. Vou aproveitar esse exemplo do tubo para falar de outra coisa que a gente usa bastante em Sketch. Então vou fazer uma circunferência aqui. É um comando bem útil, vamos dizer assim. Vou dar offset para os dois lados. Com um aqui tá bom, symmetric offset. Beleza. Eu tô com 3 curvas aqui, né? Eu não posso apagar essa linha aqui, senão ele apaga um offset. Possivelmente. Eu não tenho certeza se ele vai apagar, mas ele apaga um offset. Mas eu não quero que ela saia no meu extrude. Você concorda que se eu tentar extrudar esse sketch aqui não vai dar certo? Então o que eu faço? Eu clico com direito nela e dou um comando chamado Convert Reference. Aí ele vai transformar essa linha numa linha pontilhada aqui, ó. E ele não vai extrudar mais. Se você extrudar, ele só vai entender essas duas linhas.
Sim. Tem como construir direto nessa linha? Oi? Tem como construir direto nessa linha? Tem. Aqui no Solid tem uma linha, né, de construção. É? Tem Cara. como usar ela direto, porque já seleciona direto ela. Uhum. Por que a gente usa isso daqui? Eu volto volto naquele exemplo da flange, né? Por exemplo, a gente tem umas duas flanges no carro, pelo menos, que tem ângulos bem definidos. E se for pensar, se eu colocar só... Deixa eu apagar isso daqui. Se eu colocar só umas circunferências soltas, né, no meu sketch, é ruim de posicionar. Imagina, ele não consegue entender um ângulo entre dois pontos, né? Só na sua cabeça que está o ângulo entre dois pontos. Na realidade, ele está entendendo o ângulo entre duas retas, né? O que eu faço então? Vou fazer uma circunferência aqui, outra aqui, e eu quero que elas estejam à mesma distância do meu centro, ou seja, elas pertencem, vamos dizer assim, o centro delas pertence a essa circunferência que estou criando aqui, e eu quero que elas tenham um ângulo definido de 60 graus, que eu vou definir entre essas duas retas aqui. Primeira coisa, Geometric Constraints, todo mundo fazendo comigo? O Pointing Curve, aí eu seleciono esse ponto aqui e a curva, olha só. Esse ponto aqui na curva, beleza. Agora eu tenho certeza que a minha circunferência está a uma distância certa, né? Da minha origem. Para dar o ângulo agora, eu escolho aqui, por exemplo, essas duas linhas. Escolho um ângulo de 60 graus, vamos dizer. E agora, eu não quero, eu só estou usando essas linhas aqui de referência, eu não quero que elas saiam no meu sketch de fato, né? Então eu clico com direito aqui, Convert to Reference, Convert to Reference, Convert to Reference. Na realidade, quando eu for extrudar isso daqui, vamos extrudar para ver, ele só vai entender essas minhas duas circunferências aqui, ó. Todo mundo acompanhou? Faço de novo? Uma circunferência ficou fora da circunferência maior. Como você vê se tá colocar ela dentro? Pointing Curve. É uma Geometric Constraint. Aqui, ó. Aí ele coloca um ponto numa curva qualquer. Agora que eu tenho o que eu queria, eu não posso apagar pelo menos essas duas no meio? Ou é errado? Não é errado. Você até pode. Só que quando você começa a apagar as linhas, ele não coloca as constraints que você precisa, né? Quando você apaga a linha, ele apaga o constraint junto. Então, por isso Convert to Reference é melhor. Senão você vai ter que colocar a medida lá de novo. E aí você está colocando meio no braço, né? Você concorda que não tem mesmo ângulo? Você deu um monte de medida lá. É meio gambiarra, né? O que mais falta aqui? Oi? Porque eu não quero que essas linhas saiam no meu extrude, né? Oi? Isso, eu só quero as duas circunferências pequenas. A questão é qual a melhor maneira de posicionar elas no meu sketch. A maneira mais comum que a gente usa, que é um jeito bem fácil, é usando o Convert to Reference. Então eu crio uma linha mesmo, posiciono essa linha, aí eu dou um Convert to Reference. Que aí a linha some do meu sketch, vamos dizer assim, só fica lá de referência e eu consigo extrudar a peça que eu quero mesmo, são esses dois negocinhos aqui, por exemplo. Voltando em outro ponto interessante da aula passada, Single Curve se eu quero selecionar uma curva só. E aí ele só extruda uma curva, não extruda a outra. Lembra? Beleza. Além do... além disso, outro comando interessante, você vai fazer, por exemplo, uma porca ou qualquer figura geométrica, um polígono que você precise. Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Tem uma função só para isso, que você só define os lados e os raios dela. Que é esse polígono aqui. Então vamos dizer que eu quero fazer um hexágono, parafuso de cabeça sextavada. Eu tenho que fazer o primeiro hexágono, né? Eu poderia fazer 6 linhas e colocar um monte de constraint nele até conseguir, né? Mas ao invés disso, eu só especifico um ponto aqui, o NX já me dá a função e vou mexendo. 15 aqui, ele deu uma rotacionadinha e já deu o meu hexágono. Função interessante, a gente faz todos os parafusos do CAD, né? Hoje.
Então você vai usar um parafuso sextavado, você tem que usar isso daqui, ou mesmo que tenha um Allen para colocar lá. Então você usa o hexágono com alguma frequência, né? Hoje já tem bastante parafuso, mas se você precisar fazer um, é necessário. Outro também menos utilizado é a elipse, mas dá para você fazer uma elipse, né? Esse daqui aí não tem como você fazer só com curvas, né? Diferente do hexágono. Esse daqui você tem que usar uma função mesmo, e aí você define aqui o raio menor e o raio maior, que nem o elipse, que é assim mesmo, e a rotação, se vocês quiserem. Tem uma peça do Powertrain que, por conta da geometria dela, ela é uma elipse, e aí a gente usa essa elipse, eu usei essa elipse aqui para projetar. Aí você faz a elipse, enfim, desenha em cima dela, e por aí vai. Mais curiosidade mesmo, não é tão usado, mas é bom saber que tem, né? Então eu vou fazer um hexágono aqui e mostrar o último comando que eu queria mostrar de sketch antes da gente ir para extrude. Vou fazer 20, 0. Tá. Como eu dei Enter, ele já colocou minhas constraints aqui. Agora eu vou dar o comando chamado Pattern Curve. Então eu quero fazer, por exemplo, 10 hexágonos desse aqui. Ao invés de eu desenhar os 10 e colocando uma linha entre cada para dar distância, eu uso o Pattern Curve, seleciono aqui. O layout está para linear, ele pode ser qualquer coisa, né? Geralmente o que a gente usa é linear e circular. Ou uma linha de referência para ele acompanhar, né? No caso, vou selecionar o eixo X aqui só como exemplo. 3 modos de dar o espaçamento. Você pode ou contar e dar o passo, ou contar e dar o quanto você quer que ele ande, ou o terceiro, né? O passo e o quanto você quer que ele ande. Então, eu vou dizer que eu vou dar um pitch and span aqui. Pitch distance, vou colocar 40 milímetros. 45, é melhor. 45, ele está referenciando nesse centro aqui, então entre esses dois centros tem 45, e eu quero que ele ande, por exemplo, 500 milímetros. Então eu nem sei quantos hexágonos vai dar aqui, mas ele deu esse tanto. Se eu quero, por exemplo, 10 hexágonos, foi como eu tinha dito primeiro. Então é count and pitch. Cadê? Count, 12. Vou colocar 10 aqui, com o passo de 45. Dou ok, aí ele dá todos aqui. Eu não preciso desenhar todas as minhas curvas, né? Pattern Curve. Você está vendo aqui, ó. Até aqui você consegue chegar. Tem uma setinha aqui à direita que você desce e mostra outras funções, ó. Entendeu? Pattern Curve são essas 4 bolinhas aqui. Beleza? De sketch, eu acho que o grosso, acho que a gente falou tudo. Isso é basicamente o que a gente usa no dia a dia, né? Então vou começar a falar de extrude. Quero falar primeiro do primeiro erro que foi levantado. O primeiro erro não, né? O primeiro problema que acontece muito quando você vai fazer o extrude é que a peça não extruda, né? Por que isso acontece? Primeira coisa, quando suas linhas não estão conectadas, né? Então vamos fazer um triângulo aqui para extrudar. Perdeu? Eu volto. Desenhei um triângulo aqui. O pattern é esse daqui, correto? Selecionei minha curva. Vou mostrar um outro exemplo. Vou mostrar linear naquele caso, né? Vou mostrar um circular dessa vez. Seleciono o ponto pelo qual eu quero que ele rotacione. Vou escolher a origem aqui. Quero que ele faça 6 e ande 360 graus. Aí ele me faz essa figura aqui. Consegue ver? Vamos dizer que eu quero que ele... quero só dar o passo e quantos que eu quero que ele vá. Então eu quero que ele só vá 4 aqui, 60 graus defasado. Aí ele está girando em torno... Ele está nessa direção aqui, né? Ele está mostrando, ó, a direção que ele está girando o vetor. Entendeu? Essa é a ideia. Aí eu dou um ok, ele aparece aqui. A ideia é que eu não preciso desenhar todas as peças, né? Eu desenho só uma e dou o pattern. Naquela geometria que eu passei para vocês, que é um corpo de prova, eu fiz 34 daqueles. Então o que eu fiz? Eu desenhei um só, mais ou menos naquela posição que eu mandei, inclusive. Dei um pattern para a direita, para fazer 17, e um pattern para fazer 2 linhas de 17. Então eu posso dar um pattern no pattern. Vamos fazer aqui para vocês verem. Esse é bom. Então, essa aqui eu vou mudar para linear, né? Vou colocar pro X aqui, ó.
Então você viu, ele pegou meu pattern circular e fez um monte linear para a direita. É nesse momento que o pessoal começa a travar o computador. Porque qual o problema? O NX está tentando processar todas essas curvas, né? Então se eu der um OK aqui, vamos ver se ele vai chiar. Não, não chiou. Mas eu não vou fazer de novo para não dar pau aqui, ficar muito demorado, né? Mas basicamente, se eu tentar colocar mais uns 10 desses para cima, ele vai falar, mano, tá muito pesado. Aí ele ativa um comando de modo leve de sketch, vamos dizer assim. Qual que é o problema com isso? Ele para de colocar constraint automática. Então eu faço um retângulo, ele não coloca coincidentes nos meus retângulos. Eu consigo mexer curvas separadamente. É horrível, a gente tem que evitar isso. Então se você começar a dar pattern no pattern, às vezes a gente faz isso, você tem que prestar atenção, porque vai ficar pesado mesmo, ele não trabalha bem, ele nem recomenda que você faça isso. Mas a gente faz que é o jeito mais fácil, né? Aí começa, aí são as bruxarias. Bom, Se mudar uma geometria, ele não muda o resto automático. vamos ver. Muda. Vou colocar 40 aqui. Ele muda tudo. E aqui 30. Legal? Ele vai mudando tudo sim. Se eu quiser apagar meu pattern, ele tem aqui uma figurinha, ó. Circular Pattern Constraint. Ele coloca como se fosse uma constraint mesmo, eu venho aqui e deleto. Opa, ele não apagou tudo. Aí você consegue editar aqui. Ou se não, você só tira e você tira essa constraint, vamos dizer assim, você consegue mexer nas peças soltas, né? O que não é muito comum, mas eventualmente. Então vou apagar isso daqui, começar a falar de extrude. Começar pelo erro mais comum, né? Que todos vocês já devem ter passado. Você faz o desenho e ele não extruda, né? O que acontece geralmente? Vou dar um convert reference antes daqui só para mostrar. Você acha que você uniu o seu ponto, mas acabou não unindo. Então ele está aqui bem pertinho, vamos dizer. Aí você está olhando de longe aqui, ó, parece que eles estão juntos. Beleza, você vai lá, Finish Sketch. Na hora que você vai dar o extrude, seleciona aqui, ele dá uma chiadinha. Ele até fala onde é, né? E não extruda, ele fala, se você tentar, ele está extrudando umas folhas, né? Via de regra isso acontece porque ele não está conectado. Às vezes, ou até outro caso interessante quando tem curvas sobrepostas. Vou mostrar o das curvas sobrepostas aqui. Primeiro eu vou acertar essa linha, né? Aqui meu sketch está fechadinho, né? Aqui talvez ele também não extrude por conta dessa linha aqui no meio. Ele não entende direito o que acontece. Então eu vou apagar essa linha aqui. E fazer uma linha sobreposta aqui para vocês verem. Vamos ver se ele extruda. Possivelmente não. Às vezes isso acontece também. Ó, ele deu uma chiada. Input section not valid. Ele está querendo extrudar uma linha em cima da outra. Ele não conseguiu entender que aquilo é um triângulo fechado, né? Então essas são as duas causas mais comuns, eu acho, que eu me lembro assim, são as duas causas mais comuns para você não conseguir fazer um extrude. Então, via de regra, o que a gente faz? Ou você apaga a linha, aqui é mais difícil de enxergar, né? No outro ele ainda falou quando não tem a linha conectada. Aqui é mais difícil, então você apaga uma linha, você apaga as linhas ali ou começa o sketch do zero. Não tem muito o que fazer mesmo. Se ele falar onde é, aí você, sei lá, apaga só as linhas que estão conectadas ali, por exemplo, e tenta fazer de novo, que dá conta. Vou começar a falar de extrude, então. O primeiro objeto que eu vou desenhar aqui vai ser justamente o parafuso. Vou fazer um parafuso de cabeça sextavada aí. Então, vou começar pelo meu sextavado. Aliás, vamos pensar 3 maneiras de fazer um parafuso? Parafuso de cabeça sextavada. 3 jeitos de fazer um parafuso. Sim, sim. Isso eu tenho um comando só pra isso. Eu vou fazer também. É interessante. Desculpa? Revolve é um deles. Aí o que eu faço? Eu vou ter um revolve e depois preciso colocar o sextavado, né? Aí eu faço um sketch e coloco o sextavado lá. Tranquilo. Isso. Isso. Eu não consigo pensar num terceiro, mas esses dois são os jeitos mais comuns, né?
Então vamos fazer. Aí vem um pouco do gosto, né? Qual que é melhor? É um pouco do gosto de cada um. Eu não gosto de usar Revolve pessoalmente, assim. Isso não quer dizer que é melhor ou pior. O problema, o que me atrapalha na minha cabeça, você tem que colocar só a metade da medida do diâmetro, né? Você não pode colocar o diâmetro inteiro. Eu sempre esqueço isso e sempre fica uma peça gigantesca. Aí quando eu vou ver, eu tenho que dividir minha dimensão lá por 2, né? A gente vai chegar em Revolve e tem dois jeitos curiosos. Se você também tem esse problema, dá pra você colocar o diâmetro e só dar o Revolve metade, né? Ao invés de dar uma volta inteira. A gente vai chegar lá. Então aqui eu vou fazer pelo extrude, que é o jeito que eu mais gosto. 30, 0 de rotação. Beleza. Melhor que parafuso, a porca, né? Vou fazer uma porca. Que dá pra mostrar outra função do extrude. Todo mundo conseguiu fazer o sextavado aí? Beleza. Então vamos fazer um diâmetro de 30 aqui. Beleza. Eu poderia fazer primeiro o meu sextavado e depois passar um furo, né? Tô sendo mais prático aqui, já fiz o furo direto. Na hora que eu extrudar, ele já extruda com furo. Vou selecionar aqui o sketch direto. Vocês veem que eu não preciso clicar na linha, só cliquei aqui no meu Part Navigator, já cliquei no sketch, ele seleciona as duas linhas para mim. Então vamos lá. O Selection Curve foi o que eu tinha discutido, Single Curve, Connected Curves, isso é bom vocês brincarem bastante, ajuda. Vector, aqui, pô, alguém diria, é a única opção óbvia para extrudar um sketch, né? Não é bem assim, você pode extrudar na direção que você quiser. Então, é só eu vir aqui nesse Specify Vector e mudar aqui meu modo de seleção. Então, eu vou, por exemplo, no Infrared, que é sempre esse raiozinho, como a gente tinha comentado, eu extrudo em Z, por exemplo. Ele nem cria um body, né? Vamos ver se eu consigo criar um sheet. Se eu diminuir aqui. Tem? Era pra ter. Não tem? Ah. Ele nem deixou criar. Mas eu posso, eventualmente, extrudar na diagonal. Será que eu consigo criar um vetor na diagonal rapidinho aqui? Vamos ver. Vamos tentar extrudar agora na direção desse... Oi? Eu fiz o círculo no próprio sketch. No sketch? Sobe um pouquinho, clica na setinha pra cima ou pra baixo aí. Dá uma força aí, Luizão. Vamos tentar selecionar esse vetor aqui, que foi a linha que eu criei. Vamos ver se ele vai aceitar. Olha só. Criei uma linha na diagonal, olha a peça bizarra que ele extruda aqui. Isso só para mostrar que vocês podem extrudar em outras direções. Pô, quando eu uso isso, eu não me lembro alguma coisa que eu tenha usado isso de fato, assim. Mas é bom você ter isso em mente, que dependendo de se a sua cor for muito esquisita, ele pode querer dar outra solução, vamos dizer assim. Ele não quer extrudar porque ele está pegando o vetor errado. Isso acontece às vezes. E aí você tem que mudar o vetor e tal. Acontece pouco, mas acontece, e é bom vocês terem uma noção que sempre dá pra você mudar esse tipo de coisa. Vou extrudar na minha direção normal aqui. Oi? Chill. Algo que eu não falei, mas toda medida do NX, você pode colocar uma fórmula ou uma equação, vamos dizer assim. Então, eu quero que a minha altura aqui seja meia polegada. Alguém sabe quanto vale uma polegada? Isso, 25,4 milímetros, por favor, senhores, milímetros. Então, o NX aceita eu digitar, por exemplo, 25,4 sobre 2. Pronto. Ele lê aqui e tá dando certinho. Mano. Vocês entenderam? Isso é bem legal.
via de regra, a gente só usa, a gente faz isso daqui digitando os valores, mas eu posso arrastar na mão também. Né? Dá pra colocar measure. O measure é bom. Clica na fonte. Não, cliquei no bagulho errado, né? Não. Colocar measure como? Na distance, clica no negocinho do lado do milímetro. Sim, measure. Aí, se você tiver mais de uma coisa, tipo, você quer que ele tenha um... Eu quero fazer um furo que só vara até o tamanho. Você mede uma parte até a outra. Ah, entendi. Legal. Às vezes é útil. Nunca usei, mas interessante. Além disso, até aqui acho que vocês estão familiarizados, certo? Tirando a parte do vetor, que às vezes não mexe muito, mas até aqui tudo bem. Não é novidade para ninguém, eu acho, né? Oi? Ah, desculpa. Booleanos, já trabalharam alguma vez isso daqui? Unite, Subtract, Inferred? Já fizeram? Vou estudar minha porca aqui e mexer com alguns booleanos. Então, beleza, vou dar OK. Vou abrir um sketch numa face. Isso vocês já fizeram também, estou imaginando. Abrir sketch numa face aqui. Tirei o Continuous Autodimension, nem esqueci de fazer o que o Henrique tinha sugerido, que era mexer no Preferences lá. Parece que dá para você tirar antes de ligar, eu ainda não fiz isso. E vou fazer um furo aqui na minha porca, vamos dizer. Por que eu faria um furo na minha porca? E a gente faz isso. Ou no meu parafuso. Isso, mais ou menos, né? Essa é a consequência final. Tem uma regra na competição que algumas peças suas têm que ter fixação positiva. A ideia é que em caso de vibração ou falha, a peça não caia no chão. E eventualmente danifique seu carro, enfim, põe em risco alguma coisa. Então, uma das maneiras de fixação positiva que eles entendem é a gente faz um furo na porca no parafuso e passa um arame de freno, que a gente chama. Então a gente literalmente amarra o parafuso na porca, vamos dizer assim. A gente passa um furo e amarra com um arame lá. Qual que é a ideia? Pô, ainda que minha porca queira sair, ele não vai sair porque o arame está impedindo. Consegue entender? Então por isso que às vezes a gente tem algumas peças que são furadas assim, aí você faz um furo pequenininho aqui só para não ficar fora de proporção, fazer um furo com 10, mas geralmente se fura de 1, 2 milímetros, só para ter a distância de passar o arame mesmo. O fim de sketch, beleza, aí eu vou começar a usar os booleanos agora. Selecionei minha curva, quero fazer um furo na minha porca. Esse é o primeiro jeito de fazer um furo. Arrasto ele para cá, venho aqui no meu booleano, subtract. Você vê que eu até passei aqui, peraí, deixa eu arrastar para os dois lados. Ok, aí ele fez o furo na minha porca. Alguém nunca tinha visto isso daqui? Já tinham feito furo assim? Tranquilo. Um outro, Unite. Ele une as duas peças. Então ficou uma coisa meio bizarra aqui. Se eu só der o extrude, qual que é a questão aqui? Ele só entende isso daqui como uma peça. Ele entende isso daqui como uma peça única. Se eu vier aqui e colocar um none, ele entende como dois bodies. Então na realidade ele está vendo duas peças aqui. Ele não está vendo uma parada separada da minha outra barra aqui. Por que isso então? Por que eu gostaria que ele fosse duas coisas separadas ou não? Depende do que eu estou fazendo. Eu vou fazer... deixa eu fazer um role aqui, que vocês já vão entender porque que eu quero que ele seja duas coisas separadas, por exemplo. Role. Vocês já devem ter mexido com role também, né? Eles gostam de ensinar role em PCC. É interessante. Como que eu posiciono meu role? Venho na minha face aqui. Aí ele especificou um ponto em qualquer lugar aqui. Como que eu dou a dimensão dele, né? Essa que é a grande pergunta. Ele deu como se tivesse Continuous Autodimensioning aqui. Eu clico duas vezes. Coloco a dimensão que eu quero. Vou colocar um pouco mais. Close. Ele deixou de ser uma dimensão do Continuous Autodimensioning e virou uma dimensão que eu coloquei. Aquela que a gente está acostumado no Sketch. Legal? Aí vou posicionar esse outro aqui. Só cliquei duas vezes. Vou colocar 2, 1 aqui. Ou 0 mesmo. Legal. Close, finish. E aí ele vai fazer um buraco com esse ponto aqui de referência.
É por isso que lá no começo da primeira aula eu falei, pô, como é que se referencia um ponto? Principalmente com o do role. Via de regra não se usa muito ponto, mas o role usa o ponto, então é bom vocês aprenderem a referenciar o ponto, né? Então você consegue escolher o diâmetro aqui, vou colocar 8, tá bom. Profundidade 20, não, 40 eu vou colocar. Tip angle, não muito importante, né? A gente não costuma mexer muito nas funções do role. A primeira opção que ele vem aqui é uma broca mesmo. Esse é o ângulo da broca, esse 118. É o ângulo de afiação que as brocas geralmente usam. De aço, né? E por que eu separei meus dois bores? E eu volto nesse ponto agora. Ele só consegue escolher um body aqui para selecionar. Então eu posso selecionar ou a minha porca, que eu tinha desenhado primeiro, ou o meu negocinho. O tarugu que eu atravessei ali. Eu não consigo selecionar os dois. Unable to reference face. É porque ele fez a referência na porca, então ele consegue fazer na porca, né? Mas essa é a ideia. Se eu quero furar só uma peça, eu faço o meu extrude sem o none. Se eu quero que ela se torne uma peça única, aí eu uso o unite. Então você pega isso um pouco da prática, né? Via de regra, o que eu fazia muito no começo era sempre colocando unite e tal, mas depois você começa a perceber que de repente, se você unir as peças depois de trabalhar elas, pode ser mais fácil, né? Então se eu passo o furo aqui, ele só vai pegar uma peça, ele não vai pegar as duas. Vamos ver. Ó, a minha outra peça continua lá, sem ser furada. Em algum momento isso pode ser interessante, né? Voltando para as funções do extrude. Alguém tem ideia de como eu faço aquele... Já viram uma porca, né? Ela é meio arredondadinha em cima. Já perceberam isso? Ela não é reta assim. Como que eu faço aquilo no NX? Alguém tem ideia? Tem uma maneira que vocês podem imaginar. Oi, desculpa. Vamos tentar? Edge Blend, aqui, né? Ele fica assim, certo? Até poderia dar um ok aqui. Não é assim que é a minha porca de fato. Ele arredondou o canto aqui, de fato. Mas minha porca não é uma geometria arredondada. Minha porca que eu compro mesmo. Qual a outra possibilidade, então? Vocês saberiam fazer, talvez. Um chamfer... Não porque ele é arredondado. Ele vai ter o mesmo efeito do Edge Blend, né? Você vê? Vou arrastar ele um pouquinho aqui, ele vai ficar meio esquisitinho. O que vocês poderiam fazer? Fazer um sketch, dar um revolve e subtrair, certo? Imaginou? Aí você faz ele arredondadinho inteiro, assim. Pode subtrair um cone. Pode subtrair um cone. Se você fizer naquele design feature lá e subtrair um cone, né? Pode ser também. Outra maneira de fazer isso, que é a mais comum, que se vocês olharem tutorial de porca no NX, é isso que eles fazem. Extrude. E essa eu imagino que vocês nunca tenham visto, é normal. Eu seleciono essa circunferência aqui e vou no Draft, aqui, depois do meu booleano. Aí eu seleciono alguma dessas opções e ele fez meio que um cone aqui, ó. E aí eu escolho o ângulo, tô mexendo aqui, ele tá mexendo no meu ângulo aqui, né? Vou colocar menos 60 graus. Então ele é mais ou menos um cone, sim. É meio que um arredondamento cônico para ser feito. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Eu zerei ali. Vou aumentar um pouquinho o ângulo. E aí fica a pergunta, qual booleano, né? Aí eu sempre me confundo, eu testo até dar certo, pra ser bem sincero. Acho que é o intersect, né, João? O que eles... Oi? Claro. Né? É meio brisa mesmo. Olha a peça que eu tô fazendo de fato. Isso é um tronco de cone, né? Com o meu draft, entendeu? Então ao invés do meu cilindro, ele foi dando um ângulo no meu cilindro, ó. Esse é o ângulo que ele tá dando aqui no meu cilindro. Você tá vendo? Essa é a brisa. Aí conforme eu vou aumentando o ângulo, na realidade ele tá fazendo um tronco de cone, né? Entendeu?
Eu, na verdade, tivesse fazer um círculo maior ali, tangenciasse. Aí ia dar certo. Tangenciasse... As faces. Né? Putas, paz. Eu acho que não é por aqui, eu vou tentar fazer isso que o João tá sugerindo. Que é fazer um círculo tangente às faces. Não é uma função muito fácil de usar. Pode ser comum, a gente faz isso para fazer, por exemplo, nipples. Nipple não, mas é que uma conexão que a gente coloca na mangueira do tanque e ela ajuda a não vazar, né? Aí a gente usa algo parecido com isso aqui, com esse draft. A gente usa os draft às vezes até para fazer. É isso aqui, né, João? Seleciona essa curva aqui. Agora dá certo? Via de regra eu uso a front section, eu uso o front start limit geralmente. Tá estranho, tá não? Por quê? Por que ele tá sumindo com a minha parte de baixo? Porque você tem que começar lá de baixo, esse que é o problema, né? Aumente o comprimento do extrude até aí embaixo. Beleza. É real, né? É real. Tem que aumentar tudo aqui, né? Aqui na função mesmo. O draft, você escolhe draft from start to limit, que é o que eu mais uso, e aí você pode colocar o ângulo aqui embaixo. Porca 60 graus. Porca é 60? Vamos fazer com 60 então. Aí o comprimento que você coloca normal no extrude até onde ele vai. É isso mesmo. Por que até onde ele vai? O meu intersect, qual que é o sólido que o meu draft está criando, né? Primeira coisa que pode ser um pouco difícil de visualizar, um tronco de cone. Vocês estão vendo? Então, o que o intersect faz? Ele pega o meu tronco de cone, ele pega a minha porca lá que eu estou querendo arredondar e vê quando esses sólidos se intersectam. Então, o que é a intersecção desse tronco de cone com essa porca? É esse resultado final aqui. Entendeu? São onde eles são iguais. Tem um ângulo ali, ó. Tem um ângulo aqui embaixo, ó. Clica nessa setinha aqui, ó. Isso. Front start limit. Ô Luiz, você tem moral de pegar um carregador na off, mano? Nossa, tem 10 min de bateria, velho. Muito obrigado. Isso daqui é pouco comum de ser mostrado mesmo. Se você for ver vídeo no YouTube como fazer porca, é isso que eles fazem. E às vezes a gente usa para fazer nipple, como eu disse. Sem muito grilo. Via de regra, se você for usar isso daqui, você aprende na hora. Eu estou mostrando para vocês não se impressionarem se vocês verem isso daqui pela primeira vez na vida. Então não se assustem. Para cima, inverte a direção do seu extrude. Aqui, ó. Isso. Aí muda o ângulo dele, põe negativo. Coloca menos 60 ao invés de 60. Ele foi pro lado certo? Aumenta o comprimento do extrude. Isso tudo aqui para mostrar como faz, mas como o Henrique disse, eu poderia sim fazer um cone e subtrair de repente. Ou dar um intersect. Com intersect, né? Ou fazer também um sketch e dar um revolve. São, acho que as 3 opções aí para fazer esse tipo de coisa. Mostrando mais para vocês não se assustarem quando vocês virem isso daí um dia, mas é útil sim. Eu estou passando por todas as funções do extrude porque a gente pode eventualmente usar. Outra coisa importante de extrude, que é a última coisa que eu vou falar de extrude, se por exemplo eu quero fazer a catcam, o melhor jeito de fazer a catcam nada mais é do que uma lata. Imagina como, aliás, melhor, como se faria uma lata, né? Com a face reta, sem aqueles arredondamentos e tal, só uma lata mesmo, um retângulo reto, no NX. Quem se habilita? Oi?
o cilindro é maciço, né? Imagina que eu quero ver a massa da minha lata. Eu sei a parede dela. Sim, sim. Esse é um bom jeito. Ou outro jeito, é um tubo, né? Um tubo de parede bem fina. Ou outro jeito, que eu quero mostrar agora outras duas novas funções muito úteis no NX. E isso sim a gente usa bastante. Antes disso, aproveitar o desenho da porca aqui. Fiz minha porca aqui para fazer a rosca, né? Que alguém tinha comentado. Tem um comando chamado rosca, que em inglês é thread. Vejam se vocês acham aí. Acho que ele está nesse more. Não. Surface. Tá aqui, ó. Design feature, thread. Todo mundo achou o comando? Todo mundo achou o comando? Tranquilo. Aqui ele dá duas opções. Rosca simbólica e detalhada. Por que ele me dá duas opções? O fato de você colocar uma rosca detalhada e ver a rosca mesmo é um problema. Ih, meu PC vai morrer, mano. O Luiz vai pegar. Qual que é um problema? Por exemplo, não é um problema fazer uma peça assim. Hoje no nosso assembly a gente estima que tenha 3.000 peças. Qual que é o problema? Talvez ele ajude. Vamos esperar, acho que o Luiz já vai chegar. Com 3.000 peças, hoje se vocês forem ver, tem um PC que demora uns 10 minutos para abrir o assembly. Ele entra aqui. Tenta colocar lá. Qual que é o problema? Demora tudo isso não só porque tem muita peça, mas porque alguns parafusos do nosso assembly tem rosca detalhada, ao invés de simbólica. Então ele faz o desenho da rosca mesmo, isso deixa o arquivo muito pesado. Puxar um pouquinho. Tudo bem. Aliás, não vai ter jeito, vai ficar com... Beleza. A peça fica de fato muito pesada quando você coloca muitas no assembly, assim. Então é por isso que a gente acabou combinando, mas não deu muito certo, de fazer só rosca simbólica e... Enfim, tem muito parafuso com rosca detalhada hoje no assembly, isso é um problema para você abrir, ele fica bonito de ver, né? Se vê um assembly lá, pô, uma rosca no parafuso é bruxaria. Então eu vou falar primeiro da rosca detalhada. Aqui eu posso escolher rosca direita ou esquerda, não sei se vocês já ouviram falar, eu posso ter rosca nos dois sentidos, a mais comum é a direita. Seleciono minha face que eu quero colocar uma rosca aqui. Eu já coloquei o diâmetro, se eu coloco o diâmetro certinho, ele dá todos os meus parâmetros certos aqui, padrões para uma rosca, mas eu posso mexer. Via de regra, a gente só more e thread. Achou? Valeu, professor. Achou, Orsi? Beleza. Aí vai em detail. Via de regra, o que a gente faz? Se você não sabe, você consulta na internet qual que é o diâmetro que tem que ter e tal. Eu coloquei aqui 30, ele já está sabendo que é 33, isso daí é padrão. Vamos dar um ok aqui e ver o que acontece. A face? Você não seleciona, você só seleciona a face. Sim, tudo bem, não tem problema. Dá ok. Aí saiu a rosca bonitinha ali. Tô falando de rosca porque a gente pretende desenhar uma garrafa com vocês, amanhã possivelmente. E uma garrafinha de água de isó, até com cor, até para mostrar como põe cor e texto. E aí a gente vai fazer a rosca lá na boca. Fica legal com a tampa e tal, vai ficar bem interessante. Depois eu mostro a imagem. Sim, vamos fazer assembly, vamos fazer umas bruxarias de assembly. O quê? O Josney? E na posição que você quer ainda. É difícil. Eu não sei, pra ser bem sincero. Mas acho que dá pra você dar um move e vai ajeitando no olho, assim. É embaçado. Legal, só pra mostrar pra vocês como faz a rosca e falando do detail também, que é o symbolic, aliás, que é o que a gente viu usar. Ele não mostra a rosca aqui, mas na hora que você vai fazer um desenho técnico, ele indica que tem uma rosca. E é isso que é importante pra gente, né? Se eu não vou fazer o parafuso, tanto faz.
se eu vou fazer, é importante que quem está fazendo lá, os caras da manufatura, saiba que tem uma rosca. Aí eu coloco só o symbolic e aí ele aparece no meu desenho técnico. Possivelmente a gente não vai falar de desenho técnico aqui, apesar de ser importante, mas é porque eu acho que o assembly é mais importante ainda. Vou voltar nisso daqui então e fazer a lata que eu tinha comentado, mostrando duas funções bem interessantes. Sim. A rosca é sempre para dentro, né? Sempre... Dá para ser externa também. Sempre tirando o material. Sempre tirar material. Oi? Eu não vi nenhuma opção aqui para inverter. Não, é só você tem que selecionar a face externa circular. Ela sempre vai ser como se fosse fazer uma rosca de verdade. É. Não tem como inverter isso. Não, fazer uma rosca estrudada. Aqui assim, se você for fazer uma rosca numa peça, É. você tem que ter o material lá. Então eu vou mandar o Sempre por desenho. motivos de desenho. Né? Mas não tem como estudar a rosca não. Ela sempre fica dentro. É. Mas curioso isso daí, né? Ele poderia ser qualquer um dos dois, mas é sempre assim mesmo. O cara não fazer cagada, né? Porque É. o cara, tipo, ele faz o bagulho com a rosca, ele expande a rosca, aí pra desenhar ele tira a rosca porque não aparece no desenho, aí ele manda um negócio com diâmetro menor. A hora do cara fazer a rosca, matou a peça. É bem por isso mesmo. Vou fazer só uma circunferência aqui para mostrar as outras duas funções bem úteis e interessantes que a gente usa com muita frequência para fazer CAD. Só uma circunferência. E eu vou extrudar aqui. Qual que vai ser o meu resultado? Vai ser um cilindro. Isso se eu escolher a opção Body aqui. Vamos selecionar. Um cilindro. Então, você vem nesses Settings, aqui no Extrude mesmo, ó, desci um pouco. Settings. E uso o Body Type. Aqui dá para você variar entre um sólido e uma folha. Então, ao invés de um sólido, como eu quero só a casquinha, eu vou fazer uma folha. E aí o que ele me dá aqui, ó, é uma folha vazada mesmo. Já tinham feito isso? Nunca tinham visto? É bem útil. Fiz uma folha só. Todo mundo conseguiu fazer a folha? O pessoal aí atrás, todo mundo conseguiu fazer a folha? Beleza, estou esperando. Por que para fazer a CATCAM eu preciso disso? Pô, não precisa, né? Mas é uma maneira boa de você fazer. Eu tenho meu diâmetro externo e eu tenho minha espessura. Então, qual que é legal? Eu faço só meu diâmetro externo aqui e depois eu coloco minha espessura nele. Como que eu coloco minha espessura nele? Vou dar um OK, aí tá aqui, só uma folha, ó. Você vê que a cor até é diferente de um body, né? Aquela cor cinza nada do NX lá. Então, nada na natureza tem aquela cor do NX, né? Curioso. Não é? É uma cor de nada, né? Como que eu transformo, como que eu coloco uma espessura nisso daqui? Vou em Surface, More e essa função aqui, Thicken. Todo mundo conseguiu achar a função? Oi? Não achou o Surface? Então você pode também ir Menu, Insert e Surface. Menu, Insert, Surface. Você está vendo aqui na tela? Mas ele não mostrou o que eu queria. Infeliz. Dá um procurar. Vai na lupinha aí e procura Thicken. Ó. Thicken. Olha. É isso que eu ia falar. Os coleguinhas os Aero Brothers têm o favor de chamar de chicken essa função. Porque Thicken é muito difícil de falar, segundo os caras. Chamam de galinha, velho. Conseguiu achar, Orsi? Essa é outra coisa. Você sabe o nome da função ou você suspeita que ela exista no NX? Você vem aqui para buscar e procura. Por que eu digo você suspeita? Uma vez eu precisei apagar um body do meu CAD. Como que eu apago um body do meu CAD? Falei, pô, será que ele tem como ou deletar isso daqui? Eu procurei por delete aqui. O que acontece se você procura por delete? Ele aparece diversas opções, dentre elas delete body. Então eu posso apagar um corpo no meu NX. Então se você tiver alguma ideia de uma função que você quer executar, você pesquisa, vai que tem, sabe? Às vezes tem. NX tem muita coisa, né? Então eu vou ficar só no Thicken por enquanto. A gente vai chegar, acho que no delete body. Thicken, como diriam nossos coleguinhas.
o que eu quero? Qual que é a espessura de uma lata? No caso, 0,3. 3 milímetros. Seleciono minha folha aqui e ele está dando uma engrossada. Está criando um body a partir de uma folha. Tem noção da diferença entre uma folha e um sólido, né? Isso é, você não consegue dar, por exemplo, edge blend numa folha. Não tem sentido físico isso. E você consegue dar, por exemplo, um face blend. Isso é fato, que é uma função, outra função para usar. Aqui eu posso mudar a direção, aumentar que nem aumento no extrude mesmo. Ou dá até para os dois lados, né? Eu vou colocar aqui 0 e 0,3, só para vocês terem uma ideia. E aqui eu criei minha lata com dimensões reais. Qual que é a ideia de criar minha lata com dimensões reais? Eu quero pesar a minha lata. Eu quero saber quanto ela pesa. Então eu crio já na dimensão certinha, que na hora que eu der o thicken, eu crio na dimensão certinha, que na hora que eu for analisar a massa, ela está com a massa mais próxima possível do real, né? Para fechar a minha lata, vamos dizer assim, eu tenho que fazer as duas partes de baixo, né? Eu vou usar o mesmo sketch, que é essa circunferência aqui de baixo. Ou melhor, vou pegar a circunferência aqui de fora, que é do meu sólido, e extrudar só 0,3 também. E usar o booleano unite. Tudo bem, galera? Parece grego isso daqui que eu tô falando? Não tem uma ferramenta que faz uma vez, ela tira material. Ah, o shell, né? Até tem. Eu acho que eu nunca usei, mas eu ouvi falar que tem sim. Mas é uma possibilidade. Cilindro, maciço, Aí você tira só a casquinha, né? sei lá, deixar com 2 milímetros. Sim, sim. É o shell. Não vou usar aqui porque eu nunca usei, ele tá aqui, ó. É isso daqui que você tá falando, né, Lucas? Eu consegui fazer. Enfim. Então essas são as duas funções importantes. Você consegue criar folhas a partir do seu sketch, não precisa ser necessariamente um sólido. E você consegue engrossar elas depois. Isso era o que eu tinha de essencial para falar. Sobre extrude, né? Sobre revolve, vamos ver aqui. Revolve tem umas coisas curiosas, né? Vamos fazer o parafuso do jeito que alguém tinha sugerido com o revolve, né? Para depois dar o extrude no sextavado. Galera, alguma dúvida de sketch que vocês queriam perguntar antes? Pô, eu nunca soube usar esse negócio do extrude aqui. Todo mundo já tinha usado extrude alguma vez, com certeza, né? Foi mais para incrementar as funções mesmo. Extrude eu imagino que vocês tenham usado razoavelmente. Agora eu vou fazer então o meu parafuso. Duas maneiras de fazer o parafuso. A primeira e mais comum é dar um revolve de 360 graus. Então eu já faço o meu sketch pensando no meu revolve. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu fizer ele, justamente por esse erro de às vezes você colocar o diâmetro ao invés do raio. Então se eu quero que ele tenha diâmetro 10, que ele seja de parafuso M10, eu tenho que dar essa distância aqui do corpo dele de 5, né? Pode ser meio óbvio para alguns, eu sempre tenho uma dificuldade com isso daqui. Então eu coloquei meu diâmetro de 5, aqui o meu raio de 5 e ele vai ter um diâmetro de 10, né? E aí vou desenhar a cabeça dele com profile aqui. Vou arrastar no meu ponto para ele alinhar. Vamos ver. Curiosidade aqui, eu não preciso fechar a minha peça aqui embaixo, certo? Quando vocês fazem revolve, vocês geralmente fecham toda a figura ou vocês deixam a linha de centro fora? Nunca usaram revolve? Ninguém nunca usou um revolve, só para confirmar. Beleza, tudo bem. Até aqui, vocês estão entendendo pelo menos que eu estou fazendo metade da minha peça, certo? Vou fazer uma figura de revolução. Então vou fazer um revolve aqui primeiro para mostrar a função, então. Vocês nunca tinham usado. É comum quando você vai fazer peça de revolução, né? O João gosta de usar, eu prefiro de repente extrudar 2 cilindros, dependendo da situação. Mas é uma função que você precisa usar.
Principalmente quando você vai fazer eixos, por exemplo. A melhor jeito de fazer é com um revolve, que você pode mudar muita coisa. Então eu fiz aqui algo que, pô, sei lá o que parece isso daqui. Vou utilizar o revolve que está aqui no meu extrude, ó. Revolve. Selecionar todas as curvas, já vou dar um Infer Curves aqui para ele pegar todas as curvas. Todo mundo conseguiu fazer o sketch? Tá comigo no revolve? Não precisa. Eu fiz fechando primeiro porque é o jeito mais comum, né? Eu vou selecionar meu vetor, por onde ele vai ser extrudado, e aí vem um pouco de algelim, vetor é só uma direção, né? Então eu vou escolher essa direção aqui e vou escolher um ponto. Então, vetor e pontos, sempre lembrem dessa diferença. Ele só escolheu uma direção aqui, aí o ponto é essa origem, é claro. E sai essa peça aqui. Vocês entenderam? Como eu escolho a direção? Eu vou em Specify Vector. Aí eu escolhi esse azulzinho aqui. E se quiser também fazer com um buraco já no centro, você pode mudar o ponto. Exatamente. A direção você conseguiu entender? Beleza, eu vou dar dois exemplos de direção e 2 de ponto, então, para vocês pegarem a diferença. Então aqui eu dei um revolve na origem, tal, sei lá, o jeito mais convencional de fazer. Por que eu estou falando então de jeitos não convencionais, né? Vou mudar meu ponto aqui. Ó, Shift, tirei a seleção. Não, acho que nem precisa, só selecionar um outro. Selecionei meu outro ponto. Pô, ele não vai deixar eu fazer? Aqui. Selecionei outro ponto ao invés da origem. Olha o que ele fez aqui. Estão vendo? Ele pegou minha figura, extrudou naquela direção, mas em torno de outro ponto. Entendeu? Era bruxaria? Vou mudar aqui, ó, de novo. No mesmo sketch, ele fez duas figuras diferentes. Conseguiram entender? Aqui é um copo, sei lá, alguma coisa assim. E como o meu vetor é uma direção só, eu poderia pegar minha linha aqui, por exemplo. Então eu peguei, no caso, isso daqui, né? Deixa eu voltar para outro ponto que é mais fácil de visualizar. Vou especificar, por exemplo, esse vetor aqui, ó. Não mudou, né? Porque é a mesma direção, em fato. Vou extrudar em torno de... Vou escolher esse ponto aqui e extrudar em torno de outro vetor. No caso, esse vetor aqui. Que é a minha linha aqui de cima. Ele fez um disquinho, né? Muito difícil de visualizar isso daqui, galera. É um ponto importante, assim, a gente usa revolve com frequência. Principalmente para fazer eixos. E... isso é o mais comum, né? Sempre lembrar que você pode dar revolve em torno de diversos vetores, em torno de diversos pontos, você tem que tomar cuidado para selecionar o certo. E da mesma forma, vou voltar aqui para o vetor original, que era o que eu queria fazer. Eu posso usar os booleanos, que eu uso no extrude, e até o solid para um sheet. Aqui ele não vai deixar usar o sheet, mas tudo bem. Vou cancelar. O que eu disse que você não precisava usar a linha? O NX consegue entender se eu apagar essa linha aqui e fazer só a casquinha dele. Tudo bem, galera? Só a casquinha dele, e se eu der um revolve aqui, o NX vai entender que de fato eu estou querendo pegar um parafuso. Opa. Especificar o vetor de novo. E meu ponto. Eu não fiz a linha de centro, ele está inferindo a linha de centro, certo? E estou extrudando aqui a minha peça igualzinha a outra. Não precisa, dependendo, aí fica a seu critério colocar ou não. A questão é que aí você tem que dar o revolve em torno dessa linha, né? Se eu tentar dar o revolve em torno de outra linha, aí ele dá ruim. Esse é o problema, né? A gente vai usar isso quando for fazer a garrafa. A gente vai desenhar o perfil da garrafa e vai dar um revolve. Quando você passou sem fechar lá embaixo, ele já sai fechado. Isso, porque ele está inferindo meu centro. O meu centro ele consegue inferir, entendeu? Você consegue criar cheats também, aqui eu não consegui, mas é possível você criar um cheat. Então outra maneira de eu fazer a lata que eu tinha falado era fazer uma linha, dar um revolve num cheat, e aí ele sai meu cheat.
e aí depois eu dou o tique, né? Como diriam nossos amiguinhos. Outra coisa que eu queria falar, esse negócio de você usar a medida aqui pela metade, né? Isso pode confundir a cabeça de alguns como confunde a minha. Então, outra possibilidade é você fazer o quê? Terminar esse desenho aqui. Ou melhor, eu vou começar de novo, aliás, é melhor. Fazer a mesma figura, tá? Só que ela inteira. Fazer ele meio fora. Sim. Quando eu faço um sketch, aí eu estudei. E aí eu mexo nesse sketch e às vezes o estúdio dá bosta. Ele não acompanha o sketch que eu faço. Via de regra, você tem que tentar acertar o seu sketch ou fazer o outro extrude. O que eu já fiz e resolveu. Esse primeiro extrude que eu fiz não adiantou, né? Eu mudei meu sketch e aí meu extrude deu ruim. O que eu faço? Eu dou um tiquezinho aqui, deixo ele sem nada, que nem tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Sem o verdinho do lado. E crio outro sketch novo, depois, assim, de tudo. E aí extrudo minha peça. E aí, às vezes dá certo. Porque aí é um pouco como o computador pensa, né? Ele não tá entendendo o sketch, ele tá pegando um monte de linha lá, que ele traduz de alguma forma, e aí na hora que você muda, ele fala, tem até um erro, ele fala que o número de entidades mudou. Então ele tava pensando com o número de entidades e agora ele não consegue pensar de novo com esse novo número aí, vamos dizer assim. Só que se você der um extrude novo, aí ele consegue fazer do zero. Não tem muito o que fazer. Fiz aqui, vou posicionar minha peça, eu quero dar revolve em torno do eixo X. Vou posicionar minha peça bem no eixo, né? Acho que vocês não têm essa função no NX10, então nem vou fazer com ela. Eu vou pegar a minha origem e o meu midpoint aqui e dar uma distância de 0, certo? Opa. Consegue entender por que eu estou pegando um midpoint? Eu quero que minha peça esteja em torno desse eixo, né? Outra maneira de fazer isso é usar o coincident também. Aliás, é recomendável até fazer com coincident. Coincident, pá. Aí minha peça vem inteira pra cá. Aí eu vou colocar umas medidas meio X aqui. Olha a parte boa agora. Eu coloco o meu diâmetro aqui, eu não coloco mais meu raio. Coloco aqui, vamos dizer, 6. 6 também pode ser. E coloquei o meu diâmetro mesmo, né? Essa é a grande vantagem. Vou apagar isso daqui porque eu quero colocar um diâmetro mesmo. Esse é o meu diâmetro. Diâmetro de 18. E para garantir que as duas ali são iguais, né? Eu dou um equal length aqui. Tá fully constrained. O que eu faço no meu revolve agora? Se eu tentar dar um revolve 360 graus, o NX vai chiar. Vamos ver. Ó, Unable Create Revolved Body from Expressive. Pá, não gostou. Por quê? Ele tá dando volta nele mesmo, né? Então o que eu mudo aqui? Ao invés de 360, meu ângulo de revolve, eu dou 180 graus. Vamos ver se ele cria. Porra, não gostou ainda? Tá no vetor errado, não sei porque ele não quer selecionar o certo. Não, João, ele tá... Escolhe o vetor do braço. Tô escolhendo, tio. Não, lá. Força no import lá, coloca, sei lá, o vetor mesmo. Y, né?
Ele não tá querendo deixar, não. Será que a gente não é outro? Eu não sei. É aqui, né? Não é o ponto que tá cagado? Não, tio. O ponto é a origem, mano. Entendi, mas enfim. O que eu queria mostrar aqui não consegui por algum motivo. Oi? Eu não consegui, mas o que eu queria mostrar, ao invés de eu girar 360 graus, eu giro só 180, né? Então ele vai pegar esse eixo, ele vai pegar a minha figura e dar meia volta nela. E aí com isso eu consigo trabalhar trabalhar com diâmetros ao invés de raios, né? Da minha figura. Ó, essa é a brisa. Vocês nunca tinham visto um revolve, isso pode ser muita novidade, assim, eu imagino. Mas eu vou tentar passar um exercíciozinho com o eixo, para vocês tentarem fazer em casa. Agora nosso tempo está acabando. Eu acho que eu vou encerrar por aqui até. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Deixa eu ver só outras coisas curiosas que eu queria mostrar. Trim body, né? Hole eu mostrei. Trim body. Vou fazer a peça. Desculpa. Depois eu mostro daí. É uma questão de medida mesmo. Se você colocou o diâmetro errado, às vezes ele não funciona. Às vezes ele dá o sinal que tá errado, mas ele sai o thread na hora que você faz o desenho também. Tem várias coisas. Isso daí não é um grande problema. O que eu quero mostrar então? O que a Júlia tinha comentado. Como é que eu dou um chamfer no ângulo de um cubo, né? Em 3 direções diferentes. Só uma pergunta. Vocês vão poder ficar mais uns 15 minutos aqui? Todo mundo? Sem vazar? Tá, depois eu volto nisso. A aula tá gravada, Orsi. Eu vou terminar isso daqui porque eu acho bem interessante. E foi um problema que vocês tiveram, né? Beleza, eu vou fazer um cubo aqui. Tá, só vou usar isso daqui só pra dar uma moral pros caras de PCC mesmo. Geralmente eu não uso, porque só vou fazer um bloco, então não faz muita diferença. 120, só pra ficar diferente. Fiz meu bloco aqui. Opa, a imagem tá meio ruim, mas... Qual que é a ideia aqui agora? Para fazer aquele problema de PCC. Todo mundo tem ideia desse problema? Tem que fazer um chanfro nesse canto aqui. Com 3 medidas lá. Todo mundo já viu isso? O que eu tenho que fazer na realidade? Eu tenho que fazer um plano nesse ângulo aí. E depois estrudar uma caixa, alguma coisa assim, para subtrair da minha figura. Como que eu faço isso? Eu uso essa função DatumPlane aqui. E aí você pode escolher de diversas formas, né? Tem várias opções aqui. Vou acabar não falando de todas, mas sei lá, é como definir um plano no espaço mesmo, basicamente. Então eu vou escolher um exemplo aqui só para dar. Add angle. Você tem que escolher um plano e um eixo. Volta naquele ponto que eu tinha comentado com alguém aqui. Por que ele pede um plano e um eixo? É o que eu preciso para definir um plano em relação a outro de forma angular, né? Por isso que ele pede um plano e um eixo. Senão não tem como ele definir. Tem. E essa é a bruxaria. Justamente essa é a bruxaria para fazer aquele negócio lá. Aqui, ó, meu ângulo, consigo dar uma mexida e tal. E dá para definir com 3 pontos também. Cadê? Curves and Points. E aí você escolhe aqui 3 pontos. Cadê? Eu vou ver. Será que eu consigo. Não consigo selecionar essa linha aqui. Aí vou fazer algo que eu não ensinei, mas que não é muito difícil de usar. Ao invés de eu fazer um sketch, essa é a possibilidade que vocês conhecem com certeza, né? Eu faço um sketch em cada face aqui, faço um ponto, que eu mostrei como fazer, na linha, e aí você consegue definir um plano por 3 pontos, certo? Todo mundo hoje conseguiria pensar isso? Acho que sim, né? Vou mostrar um outro jeito aqui. Eu fui em Curve, estava em Home aqui em cima. Fui em Curve, depois ficar gravado, Orsi. Fica tranquilo, eu vou divulgar o vídeo. E seleciono a função Point. E aí ele deixa eu fazer um point em diversos lugares, né? Não vou me alongar aqui, é a mesma coisa para criar um plano. Diversas opções de como fazer um plano, diversas opções de como fazer um ponto. Vou selecionar um objeto aqui, minha linha. Ou melhor ainda, vou selecionar esse Control Point
e selecionar essa linha aqui. Por que eu selecionei um control point? Consigo dar uma medida para esse ponto. Por que ele foi no meu midpoint? Ah, foi. Vou colocar aqui 60, por exemplo. Pointing curve, é por isso. Você está fazendo errado. Pointing curve, né? É isso que eu estava querendo, afinal. Colocar um ponto numa curva, correto? Então você tem que ir lendo mesmo a função NX e ter um pouco de intuição. Ele é bem intuitivo. Se você parar o mouse em cima, ele às vezes até explica como é que funciona. Então eu quero um ponto numa curva. E aí essa distância que ele está mostrando aqui é a distância desse ponto até a menor distância desse ponto até um vértice, né? Então qual que é a minha linha? Essa linha aqui laranja e esse 22 milímetros é a distância até a menor distância que tem até uma extremidade, né? Eu vou colocar 30 aqui, por exemplo. Apply, Pointing Curve de novo, seleciono a minha curva, aí vou colocar aqui 15. Criei 3 pontos. Todo mundo conseguiu criar? Galerinha? Estão conseguindo criar? De alguma forma aí? Qual que é a ideia agora? Eu venho aqui no meu Datum Plane e seleciono points. Não, tio. Não, 3 pontos. Curves and points. E aí, todas as maneiras de você selecionar um ponto aqui, né? Para você fazer um plano. No caso, eu vou escolher os 3 pontos. Um ponto aqui, um ponto aqui. Vocês viram que ele deixa eu selecionar até os meus pontos da extremidade aqui, ó. Que ele fica com o retângulozinho. E outro ponto aqui. Fez meu plano na direção bizarra lá. Certo? Ele fica rosinha mesmo, é a cor padrão. A gente cria muito plano para fazer o sketch. E é por isso que eu queria chegar nessa função de Datum Plane. E para encerrar, vou só fazer uma figura e mostrar como eu extrudo aqui. Eu consigo abrir um sketch nesse plano. Sketch, aí eu seleciono um plane aqui, esse plano. Pá, ele ficou meio esquisito, né? Ficou do outro lado. Eu queria melhor ainda se eu enxergasse do outro lado. Aí o que eu faço? Eu consigo mudar a direção do meu plano. Né? Você vai nas opções aqui mesmo, estou editando aquele plano que eu criei. Dá pra dar um duplo clique também, tá? Dá. Reverse Direction. Todo mundo viu? E aí agora ele ficou do lado que eu queria, né? O lado que eu quero desenhar, que eu estou enxergando. E aí, a pergunta que fica agora, como é que eu subtraio, né, a parte que eu quero ali? Qualquer coisa. Desenha qualquer figura, né? Qualquer figura que englobe isso daqui. Não precisa ser muito rigoroso, não. Tá englobando aqui, fiz um retângulo. Finish, e aí eu dou um extrude para subtrair aquela quininha, né? Entenderam? Extrude, subtract. Ele selecionou meu body automaticamente, ok. Tá aqui a bruxaria feita. Dá para usar o trim body também. Vamos usar o trim body? Selecionei meu plano. Outra função. Tá vindo muito rápido, galera? Eu usei point on curve. E, ou usar o trim body, que é outra função aqui também. Obrigado por lembrar. Ele pede um body e uma face ou um plano, né? No caso é um plano, poderia ser uma face também. Imagina que eu queira fazer... Aqui no caso é reto, né? Né, Júlia? Imagina que eu quisesse fazer um cilindro aqui, por exemplo. Fazer um negócio como se tivesse passado a broca ali, uma fresa. Eu poderia também. No caso é um plano, trim body. Ó que maravilha. Aí ele aparou ali. Trim é aparar, né? Então aquele quick trim é para parar rapidamente, vamos dizer assim. E eu posso inverter aqui. Ou pegar só a parte grande ou só a parte pequena. Essa é uma função bem útil também. Galera, eu vou encerrando por aqui. Desculpa se o final ficou meio corrido. Eu tô gravando tudo isso aqui num vídeo, por isso que eu tô com o fone aqui no ouvido. Eu sugiro que vocês revejam essa aula, eu vou subir no Drive. E gostaria de informar... Deixa eu usar o OK aqui pra ficar. Legal, aparou.
Sugiro que vocês revejam nos pontos que ficou mais apertado assim, acho que eu corri um pouquinho no final. E amanhã nós teremos outra aula, 5h30 da tarde. Eu marquei hoje com o pessoal de motor, gostaria que quem puder viesse. Vocês podem? Pessoal que amanhã 5h30? Legal? Pode vir, tranquilo, legal. O amanhã queria começar a falar de assembly já, então acho que é uma parte bem importante para vocês, né? Como tarefa, eu acho que eu vou indicar para vocês tentarem fazer a flange sozinhos em casa. Eu já vou mostrar o desenho dela aqui, deixa eu parar o vídeo.